Olá, está começando mais um programa Will Nunes. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e vamos aos destaques do nosso programa. Hoje aqui no estúdio nós vamos receber o vereador Eduardo Madureira, que vai falar pra gente um pouco sobre a polêmica aí da prisão do nosso prefeito, o prefeito da cidade, Rui Muniz. Vamos receber também, para falar de economia, o nosso economista Haroldo Rodrigues. Olá, Eduardo, obrigado pela sua presença. Olá, Bruna, eu que agradeço. Bom, Eduardo, sobre a prisão aí do nosso prefeito Rui Muniz, você acha que realmente houve motivos para ele ser preso ou isso tudo não passa de uma perseguição política? Bem, Bruna, primeiro eu quero deixar um abraço, para todos os telespectadores do programa Will Nunes, da 20V. E quanto à pergunta sobre o prefeito, eu acredito e acompanhei muito de perto, desde o início da gestão, que de fato o prefeito cometeu vários crimes contra a administração pública, principalmente esse relacionado à saúde. Desde o início do mandato, nós tentávamos criar na Câmara Municipal uma comissão processante para investigar essas possíveis irregularidades que ocorriam envolvendo o Hospital Mar Ribeiro, que é o hospital da família do prefeito. Apesar de ser apresentado como hospital de uma entidade, administrado por pessoas sem vínculo familiar, mas a gente sabe, está provado nas investigações, que são pessoas que são verdadeiros laranjas, que administram essas entidades como o Hospital Mar Ribeiro. Então, o que ocorreu não foi nenhuma perseguição, na verdade o prefeito tentou utilizar desse argumento estrategicamente quando ele viu que de fato a situação ia ficar complicada porque a Polícia Federal vinha desbaratando esse esquema, que é um dos que envolve a família Muniz. Então, não tem nada de perseguição. O que ocorreu foi, de fato, uma investigação e prova disso é que o prefeito está preso, e muito provavelmente vai responder por isso um bom tempo e eu acredito também que ele vai cumprir as penas devidas conforme a legislação brasileira. Bom, Eduardo, depois dessa polêmica toda aí que teve repercussão no Brasil todo, como que você vê o futuro do prefeito na cidade? Eu acredito que o prefeito, independente do que ocorrer, ele vai ter muitas dificuldades. Primeiro que é um processo judicial que não vai acabar por agora. Ele está apenas começando e vai envolver muitas outras situações, porque o que ocorreu é apenas a ponta do iceberg. O esquema todo está envolvendo a Soebras, as mais de 150 entidades vinculadas, como aquelas quase 50, aproximadamente 50, que tem um único endereço na Rua Joaquim Costa, ou seja, é um esquema de muitos anos, que não começou agora e que o prefeito, acredito, vai responder para isso. Eu tenho denunciado na Câmara, em várias situações, por exemplo, o esquema do patrimônio. Todo mundo sabe que o prefeito tem dois aviões, um helicóptero, tem uma casa lá no bairro Ibituruna e nada disso é declarado. Então tem nome de laranja, tem nome de terceiro, então assim... eu acredito que a justiça vai ocorrer e todo esse esquema que é de comprar empresas falidas, transformá-las em entidades vinculá-las a uma instituição que em tese tem o título de filantropia, então tudo isso está sendo desbaratado agora. Então o prefeito, eu acredito que ele talvez nem consiga ser candidato, ou que talvez não saia nem da prisão, mas enfim, ele vai responder por todos os crimes que ele cometeu, eu acredito, na justiça brasileira. Então você não acredita que vai ser possível a reeleição do prefeito? Não, a reeleição todo candidato que está na máquina pública, digamos assim, e é candidato à reeleição, ele já vem com muita força política porque ele tem ali, a prefeitura tem quase 1000 funcionários em cargo de confiança e normalmente essas pessoas são aliadas, são do grupo político do prefeito. Lógico que tem outras forças políticas que compõem o governo, mas eu acho que o prefeito saiu muito desgastado desse processo porque a farsa caiu, Aquilo que ele mostrava que estava fazendo em benefício da população ficou provado que ele tinha interesse pessoal, que começou inclusive na gestão quando da votação da mudança da legislação para doação do terreno do Hospital do Trauma. Todo mundo lembra, porque as pessoas sabem já que o Hospital do Trauma, em tese, ele inviabiliza o funcionamento do Hospital Mar Ribeiro, porque ele vai ser um hospital com mais de 120 leitos, que vai tratar de toda traumatologia do norte de Minas e que vai esvaziar um pouco esse aglomerado que tem nos hospitais. Então, a gente acredita, o prefeito demonstrou isso quando segurou
a apresentação do projeto para mudar a legislação na Câmara e depois de muita pressão da sociedade ele chegou a chorar, né? Com a primeira-dama no gabinete, disse que estava fazendo por interesse da coletivo, da população, e deu no que deu. Esse foi um dos exemplos de todo esse processo que ocorreu envolvendo o prefeito e os interesses dele com essas entidades. Bom, e agora vamos chamar um rápido intervalo e já estaremos de volta para continuar falando aí sobre a prisão do prefeito e também para falarmos um pouco sobre a política na cidade. Eu volto já, não saiam daí.